Olá pessoal, de novo, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai fazer uma web excursão pelo Centro Histórico de Porto Alegre, tratando basicamente do Museu do Percurso Negro. O Museu do Percurso Negro é um museu a céu aberto que trata de alguns principais pontos turísticos de Porto Alegre que representam a caminhada do negro no centro de Porto Alegre, desde a sua chegada no mercado até a Praça da Alfândega, enfim. Enfim, esse museu ele foi desenvolvido pela própria comunidade negra de Porto Alegre, do Centro Histórico de Porto Alegre, e ela até hoje executa algumas excursões guiadas onde contam a história do homem negro em Porto Alegre. Os pontos que esse percurso aborda, então, é o Cais de Porto Alegre, o Cais do Porto e antigo Ancoradouros, ali no Mercado Público, e ali no entorno também, que antigamente, antes do aterro, o Guaíba chegava até o Mercado Público, então o pessoal que vendia tanto itens do comércio, comida, bebida, como também escravos negros, chegavam diretamente no Mercado Público ali. Por isso é um ponto histórico tão conhecido. Outro ponto do percurso do negro é o Largo da Quitanda, que é ali na Praça da Alfândega. Pelourinho, que é na Igreja das Dores. No Largo da Força, que é na Praça do Brigadeiro Sampaio. A esquina do Zairé, que é a esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua da Praia. E também temos alguns pontos que são pontos de relações sociais negras, entre negros cativos e negros livres, como, por exemplo, a Igreja da Nossa Senhora do Rosário, o Mercado Público também, e a Santa Casa de Misericórdia. Uma dos pontos mais interessantes desse passeio é o painel afro-brasileiro, que ele foi encomendado e ele foi feito por negros porto-alegrenses que, se eu não me engano, são moradores do Quilombo. E esse projeto ele se deu a partir do ano de 2009. O projeto é chamado Projeto Monumenta. Ele juntou então um grupo de artistas para representar esteticamente os percursos sociais, históricos e culturais criados, mantidos e preservados pelos africanos e descendentes de negros da cidade. Os artistas então eles participaram de oficinas sobre a história da África, história da arte africana e da cultura negra também. E eles desenvolveram essa proposta a fim de expressar a estética através de marcos representativos, por exemplo, como o painel afro brasileiro, todo desenvolvido, todo colorido, feito por negros porto-alegrenses. Bem bacana. Na primeira etapa do projeto, então, eles foram guiados então pelo antropólogo Oswaldir Carvalho Bittencourt Jr. Esse painel ele fica ali no Largo Glênio Pérez, que vai aparecer aí junto com a imagem do mapa, para que todo mundo possa ver e assim que a pandemia passar, todo mundo poder passar ali e encontrar o mosaico. E ele foi inaugurado então em 20 de novembro de 2014, às 4h30. Bacana que 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Então, outro ponto importante é o Bará do Mercado. Ele se encontra bem no centro do Mercado Público de Porto Alegre. E ele é uma representação do orixá chamado Bará Agelu Olodiá. Ele é sentado bem no centro, como eu já disse, do Mercado Público. E o Bará, no panteão africano, ele é a entidade que abre os caminhos, guarda as casas, as cidades, representa o trabalho e a fartura. Então, religiosos ou simpatizantes, ou enfim, quem acredita, geralmente leva uma oferenda de 7 moedas pro Bará, joga 7 moedas ali
dentro do círculo do Bará, para que seus negócios prosperem, que suas casas sejam protegidas, suas famílias protegidas, seus caminhos abertos, futuro, enfim, para que tenha fortuna e um futuro agradável. Ele é feito de bronze e pedras, e ele foi inaugurado então no ano de 2013. Foi feito pelo Leandro Machado e Pelópidas Tebano. Nome engraçado, difícil de falar. E o pessoal do mercado acredita que grande parte do que se deve de faturamento, do próprio mercado se manter ao longo desses 244 anos é o Bará do mercado. Então é uma cultura bem forte que tem ali em torno dessa entidade. Outro ponto interessante de visitar é a pegada africana. Ela fica na Praça da Alfândega. Ela é feita de ácido inox e pedras. As pedras portuguesas cercadas de aço inox. Foi inaugurado no ano de 2011 e faz parte então do Museu do Percurso Negro. A pegada africana ela fica num local de muita importância para a cultura afro-brasileira, ali na volta da Praça da Alfândega, porque antigamente ali era o Largo das Quitandeiras. O que era o Largo das Quitandeiras? Quem eram quitandeiras? Durante o Brasil escravista, havia algo chamado escravos de ganho. Escravos de ganhos eram botados a vender qualquer tipo de produto. Geralmente escravos de ganhos vendiam comida, no caso canjicas, amendoim, milho, essas comidas típicas. Então, são comidas típicas brasileiras. Na época geralmente eram vendidas pelas quitandeiras. Montavam suas quitandas que a gente chama aqui no Brasil, que são bancas de vendas. Enfim, vendiam então mocotó, canjica, amendoim, pinhão, ervas medicinais. Enfim, o que era possível se vender. E elas ficavam com uma parte do ganho. Geralmente era uma parte quase insignificativa, mas ainda era alguma coisa, né? Geralmente as escravas de ganho juntavam durante muito tempo, anos a fio, todos os ganhos de sua venda para poder pagar sua alforria. A alforria é o documento que garantia o fim da sua escravidão, no caso, documento que garantia liberdade para as escravas. Geralmente elas se mantinham escravas e elas compravam a alforria de outros escravos. Por exemplo, muitos príncipes, muitas princesas, muitos negros que em África eram da realeza ou eram pessoas importantes, foram libertos por essas quitandeiras, que muitas juntavam entre si o dinheiro para pagar a alforria dos seus príncipes, das suas princesas, dos seus reis, das suas rainhas, que foram escravizados e trazidos para o Brasil. E essas quitandeiras se mantiveram ali no entorno do mercado público e da Praça da Alfândega até o começo do século XX, na verdade, no século passado, mesmo após a escravidão. E grande parte teve que sair dali após 1886, quando foi cobrada uma taxação para poder montar suas vendas ali, e elas não podendo bancar essa taxação foram obrigadas a sair. Mas as que se mantiveram ali, ou ali na volta, ou ali perto, como tem hoje os camelôs, as vendas, que ficam ali mesmo na Praça da Alfândega ou na volta do mercado público, elas se mantiveram ali para poder pagar o sustento da sua família, né? Sabendo que após o período da escravidão, os homens e mulheres negras não foram aceitos no mercado de trabalho que havia, ou também não ganharam terras, não ganharam nenhuma maneira de subsistência. As mulheres negras que conseguiam manter as famílias através de vendas nessas quitandas. Então
Mesmo após o fim da escravidão, muitas quitandas de negras, ex-escravas, se mantiveram como método de subsistência, enquanto as mulheres negras utilizavam esse método como subsistência. Os homens negros que majoritariamente não conseguiam empregos, não conseguiam se realocar no mercado de trabalho, tiveram que recorrer à criminalidade como método de subsistência. Bom, outro ponto muito importante é o tambor que fica na Praça Brigadeiro Sampaio. Ele é bem alto, ele é amarelo, bem alto, vocês estão vendo aí. Tem 2,75 metros de altura. Ele foi concebido coletivamente. O que isso significa? Ele não é obra de uma pessoa só, ele é obra de muitas pessoas em comunidade. Ele nasceu do debate entre artistas e griots. Griots, provavelmente, para quem não sabe, são guardiões da memória, assim é mais fácil de explicar, são guardiões da memória. Ou seja, em África, quando não se tinha uma escrita bem desenvolvida, ou não se fazia uso da escrita, quem mantinha a memória, quem mantinha a história da sociedade, não só da sociedade, mas a história da cultura, a história da criação, enfim, toda a história que mantinha, que cercava o povo daquela comunidade, enfim, era chamado de griot. E essa atividade de griot era passada de geração para geração. Então, o griot ancião já, mantenedor da memória, mantenedor da história daquela sociedade, quando estava prestes a morrer, ou sim, quando estava velho, ele recrutava algum outro possível griot e contava para ele tudo o que precisava contar, toda a história do povo, toda a história da mitologia, toda a história da sociedade que ele representava, para que pudesse manter essa história, né, viva. E é bacana que existem griots até hoje em Porto Alegre. Foi uma informação nova para mim. Eu achei que haviam sido extintos em África, ou logo quando vieram para cá, porque durante a escravidão não se manteve grande parte da cultura africana viva, até porque é complicado, né, se manter em períodos de escravidão, em períodos de violência, de assassinatos e tal. E o tambor, ele foi escolhido porque é o único instrumento que é tocado por um ou por muitos e comunica a alma do todo. Ele comunica toda a alma da cultura negra, enfim. E ele é amarelo porque Oxum assim o quis. Oxum é uma entidade da Umbanda, né? E no tambor é representado 12 figuras. E elas repercutem, elas contam a trajetória do povo negro, né? Em alguns sentimentos, principalmente de dor, alegria, luta e perseverança. E é isso que conta o tambor ali na Praça Brigadeiro Sampaio. Então é isso. Chega o fim da nossa excursão. E a gente se vê na próxima aula.